Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Amém? Você que trouxe Bíblia do livro do Gênesis 11, 31. Estava em casa hoje, Deus me deu essa palavra aqui. Amém? Essa palavra abençoada aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 31, que diz assim: tomou Terá Abrão, o seu filho, e Ló, filho de Ará, filho do seu filho, e Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com ele de Uz dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Ará, habitaram ali. Podem sentar aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus escolheu essa família aqui, o começo da história da única família escolhida por Deus para por ela trazer a redenção da raça humana. Quando você lê aqui no livro do Gênesis capítulo 11, aqui vai falar sobre a analogia de Sem. O pai de Abraão, Terá, que era a 10ª linhagem de Sem. Sem, para quem não sabe, era o primogênito de Noé. E se você vem lendo aqui, essa geração ainda não conhecia o Deus de Noé, não conhecia. Quando você vai lendo aqui, os filhos de Sem não conhecia. Para você ter ideia, Abraão, o seu pai Terá, ele fazia ídolos, tinha uma fábrica de ídolos. A história diz que tinha 365 deuses para adorar. Um desses deuses aqui, estava lendo aqui, era, abre aspas, sim, era o deus da lua, era o deus do padroeiro dessa cidade. Deus assim. Era um dos deus que o pai de Abrão fazia. Mas Deus escolheu essa família, que através dessa família Deus ia trazer o Messias, o Salvador. Interessante aqui, irmãos, a Bíblia não diz como que foi que Deus escolheu essa família. A Bíblia diz que Deus escolhe. Por quê? Abrão já era rico, o teu pai era rico. E quando você lê sobre Uz dos Caldeus, era uma terra próspera. Foi lá também onde passaram a história de Jó. Era um país que tinha água, tinha pasto em abundância. Mas Deus se manifestou a Abrão. Deus falou com ele. Deus escolheu ele. Deus escolheu essa família. Da mesma forma que Deus escolheu você. Deus chamou você pelo teu nome, porque Deus tem um propósito. Eu sempre falo que Deus, Ele não faz nada ao acaso. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Aonde você mora, há um propósito. Aonde você está trabalhando, Deus não colocou você naquele lugar só para trabalhar, mas para um propósito. O teu nascimento foi um propósito de Deus. Já falei muitas vezes aqui sobre o espermatozoide quando está para entrar no óvulo. Tu não era nem feto ainda quando Deus te escolheu. E tem hora que na hora da luta, na hora da guerra, Satanás quer colocar confusão no teu coração, para que você não acredite que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Da mesma forma que Deus escolheu essa família aqui, porque essa família aqui era unida. O pai de Ló tinha morrido, e Abraão, como um tio, Abraão colheu, vamos dizer assim, adotou Ló como seu filho. Era muito unido essa família aqui, porque quando Abraão sai da terra dos Uz do Caldeu, Abraão não sai só. O pai, o irmão, vai todo mundo junto. Na caminhada que o pai morre, na caminhada os seus irmãos morrem. Foi quando Deus falou por aqui: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou ele. Deus tem um projeto na vida de Abraão. Da mesma forma, Gilberto, Deus tem um projeto na tua vida. Só que todo projeto leva um tempo. Quando o pedreiro vai levantar uma casa, ele precisa do engenheiro civil, precisa da planta. E para elaborar essa planta leva um tempo. A mulher chega, porque a mulher é detalhista. Ela chega no terreno, vai ser assim, vai ser assim. E aí passa outro dia, mas já mudou tudo. Ela volta, mas não queria assim não, queria assim. Passou outro dia, ela já muda. Leva um tempo. Por isso que o pregador Eclesiastes
13, ele fala sobre isso, sobre o tempo. E esse tempo, Gilberto, que o ser humano, ele entra em conflito com o tempo. E o ser humano vai se estar demorando. Mas por que está acontecendo isso? Porque há um tempo. Se fosse para nós resolver, nós não estaremos já aqui. Porque eu já falei, Jesus já volta, meu filho. Porque para viver aqui não está dando não. Vem, Jesus, vem buscar a tua igreja. É esse tempo. Agora, mas nesse tempo nós temos que aproveitar também esse tempo. Porque até Abraão chegar a Deus, houve um tempo. Quando Deus aparece a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quanto tempo levou para Deus falar com Abraão? 75? Não. 75 foi quando Abraão ouviu a voz de Deus. Ele tinha 75 anos. Será que Deus não tentou falar com ele? Sim ou não? Sim. Mas só que ele estava com o coração duro. Porque ele nasceu num lar idólatra, aonde ele aprendeu com seu pai que aqueles deuses dava vitória. Não foi assim contigo? Nós vemos de uma geração de religiosos, aonde nossos pais ensinou que a Joana que dava vitória. Muitos de vocês aprenderam assim. Eu aprendi assim. Abraão não foi diferente. E quantas vezes Deus não tentou falar contigo, mas devido a essas religião, devido a essa vida, sabe, que vocês viviam, a palavra não te alcançou. Eu lembro, irmãos, 14 para 15, terminei da namoradinha, e minha tia falou assim: vai tal santo, você vai, fala para assim, se ela voltar, você pega fita, você vai dar 1 metro de fita para ela. Se ela voltar, eu dou que a tia falou aí, dá uma fitinha. Vai lá comprar fita, rapaz. Aí comprava fita lá no Nordeste, pegava a Santa Zé e passava assim, ó, nela. Me fita pra Santa. Aprendi assim. Eu lembro quando eu orar, irmão, sabe? O conflito. E eu orava pra essa santa aí. Mas algo dentro de mim falava bem forte que havia alguém. Havia um Deus maior que aquela santa. Porque eu nasci num lar destruído. O meu avô estava desviado, minha mãe desviada, os meus tios bebiam muito, minha tia era uma confusão, era uma brigaiada de casa, era um batendo o outro, era um inferno. Porque quando você não tem Deus é um inferno. Quando você está longe de Deus é um inferno. Quando você, irmãos, vive de passagem é um inferno. Assim era a nossa vida. Eu lembro que eu ia orar não, era rezar. Porque era uma angústia, era uma necessidade. Porque a alma, ela foi feita para adorar a Deus. Porque você acha que os índios adoravam a lua, a árvore, o sol? Necessidade de orar, de adorar. Está lá eu com o joelhão no chão. Mas algo falava forte que existia algo acima. Assim, Abraão, com 75 anos, Deus se manifestou mais uma vez. Eu não vou falar que Deus se manifestou agora, porque eu creio que muitas vezes Deus tentou falar, mas não houve liberdade para ele falar. Porque Deus só muda quando você dá liberdade. Deus só fala quando você quer ouvir. Porque o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo fala, irmão, e fala forte. Tem hora que nós resistimos até a palavra do Espírito Santo. Ele fala conosco sim. Ele fala para nós perdoarmos. Ele fala para nós relevarmos. Ele fala para nós intercedermos. Ele fala. Mas a carne velha, ela fala mais alto. Não! A carne fala assim: não, vai orar nada, rapaz. Vai interceder nada. Para, que negócio de interceder? Que negócio de perdoar? Não faz isso não. Mas lá bate bem forte, o Espírito Santo bate bem forte no coração. Vem com muitas águas e dá uma sacudida na alma assim. Rapaz, opa! Porque o Espírito Santo é Ele que intercede por nós. É Ele que a Bíblia diz que quando você ora, nós não sabemos o que pedir. E quando você ora, Ele vai. Ele é o intérprete lá no céu. Você está falando, já não está entendendo. O Espírito Santo, Senhor, é isso que Ele está pedindo. Como é que é? É isso aqui que Ele quer, ó. O problema dele é esse aqui, porque não está sabendo falar. Você sabe aquela criança que quando começa a falar,
Igual o Gustavo, já vai falar, e pai, ó. Eu falei assim, ô pastora, vê que ele está falando que eu não estou entendendo nada. Ela falou assim, ó, preste bem atenção que você vai entender. Deus, Ele quer falar com você. Deus quer se manifestar a você. Mas só vai se manifestar a você se haver liberdade. Se você dá liberdade a Ele falar. Porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, está entendendo, né? Mas nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para falar. Esse dia eu estava orando em casa, irmão, Deus me deu uma palavra dura. Chega, a carne estremeceu, a carne ardeu. Eu falei, Jesus, essa palavra não é para mim não. Aleluia, o Espírito Santo vai comer aí que é para você. Aleluia, porque nós não queremos ouvir. Queremos ouvir aquilo que nos apraz, aquilo que nos traz desejos. Mas, e quando vem para nos moldar, para nos preparar, nós queremos que Deus dê um tempo. Não, Deus, calma aí, eu não estou preparado. Nós só estamos preparados para aquilo que nós queremos. Vou repetir, nós só estamos preparados para aquilo que nós queremos. Na hora que Deus tem para você um projeto, você fala assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado, não dá, isso aí não dá para mim não. Ah não, pastor, ganhar alma é para quem tem dom de ganhar alma. Para ganhar alma não precisa de dom. Para ganhar alma precisa abrir a boca e falar de Jesus. Porque quando você abre a tua boca e você fala ao Espírito Santo, deixa comigo, aonde ele vai e rebenta as cadeias, e rebenta as portas, e as pessoas que estão ouvindo vão se converter. Essa família aqui foi escolhida. A terra, a cidade antiga, ficava a 160 quilômetros sudeste da cidade de Babilônia, perto do rio Eufrates, na região hoje chamada Iraque. Ficava ali a terra de Deus e caldeus. Deus foi lá e escolheu Abraão, essa família, para levar, para propagar o nome do Senhor. Pessoal, olha que privilégio. Você é sacerdote, você é embaixador. Deus escolheu você para você ser um porta-voz. Irmãos, olha a importância disso no Velho Testamento. Que quando o profeta Elias falou que não ia chover, o céu fechou. E o rei Acabe perguntou, mas como que é esse homem aí? Falou assim, olha, ele se veste assim, assim, assim. Ele falou, já sei quem é, Elias. No mundo antigo, Gilberto, olha a importância de ser um canal de bênção. Era no tempo da teocracia. Por que a teocracia? Porque não havia, na época não havia salmos ainda, não havia provérbios ainda. E esses homens narraram a história, escreveram a história dos fatos que no mundo antigo aconteceu. Esses homens eram o porta-voz de Deus. Esses homens ouviam de Deus e falavam ao povo. E esses homens eram reconhecidos como homem de Deus. Esses homens eram recebidos, eram honrados pelo povo. E as pessoas não valorizam isso, não valorizam aquilo que Deus dá, a unção, o talento, porque todos vocês têm um talento que Deus te deu. Abraão foi escolhido para propagar, para anunciar, para levar a palavra. Da mesma forma você foi escolhido. E se você não valoriza essa pedinha que Deus te deu, quem vai valorizar? Então aproveita, Deus te deu. Faça que essa pedra vire outras pedras. Faça que a palavra do Evangelho chegue ao teu vizinho, às pessoas que trabalham com você, na faculdade, no teu trabalho, no teu bairro, na tua rua. Você vai ser o canal para essas famílias. Deus vai te usar para resgatar, para libertar. Outra coisa, e quando você exerce, a bênção de Deus vem. Quando você exerce, a providência de Deus se manifesta. Eu sei que eu estou falando. Quando Abraão, ele ouviu, você acha que o pai não falou para ele, mas que negócio é esse, menino? Que negócio de voz? Aqui tem muitos deuses para você adorar. Que negócio é esse tal, esse Deus, essa voz aí? Eu nunca ouvi falar. Você tem ideia? Olha que fé. Por isso que é conhecido como amigo de Deus, como homem de fé. Por quê? Deus não falou o nome dele. Deus só falou, eu sou Deus. Como adorar um Deus que não tem nome? Porque todo
Todos os deuses que o pai de Abraão fazia tinha nome. Maloque, Astarote, cada um tem um significado. Aí Deus aparece assim: sou Deus. Ele ouve a voz. Como é que é? Eu sou Deus. Sai da tua parentela que eu vou te dar um país. Irmão, que fé desse homem. Sim ou não? Que fé desse homem. Presbítero José não precisou de amuleto, não precisou adular. Vamos, tadinho, vamos. Não precisou Jeová apresentar o urso do Pica-Pau, que eu já falei aqui para você. O urso do Pica-Pau. Quem assistiu o Pica-Pau, o urso do Pica-Pau, que se faz de mendigo, aquela carinha de coitadinho. As pessoas doar comida para ele. Não precisou. Não precisou. Deus falou assim: sou Deus. Ele ouviu. E quando ele ouviu, ele pegou a sua família, pegou a sua mulher, pegou os seus servos e foi aonde Deus mandou que ele fosse. Vocês estão entendendo? Hoje está tudo aqui esmiuçado. Hoje nós temos a Bíblia para ler. Hoje nós lemos de homens e mulheres que se doaram a Deus e acreditaram na palavra. Aleluia. Acreditaram. Mas ele não. Ele só ouviu a voz. Deus não se apresentou a ele em carne. Não. Deus não se apresentou a ele em carne, em forma de barro, em forma de metal, em forma de zinco. Não. Quando Deus se apresentou a ele, Carlos, Deus apresentou a sua voz: eu sou Deus. Por isso que o pai dele ficou endemoniado. O pai dele falou: vem cá, mas que voz é essa aí? Pai, a voz só falou que ele é Deus. E o pai apertou. Eu creio que ele falou assim: mas pai, você tem tanto Deus aí, eu nunca ouvi esse Deus falar. Ó, o teu Deus tem boca, os seus deuses têm olhos, o seu Deus aí tem ouvido. Eu nunca vi que esses seus deuses falar nada. Mas o meu Deus, eu ouvi ele falar. Ele me chamou pelo meu nome. Brão, sai da tua parentela, larga tudo aí, porque eu tenho um país para te dar. Você está entendendo? Deus chamou você. Quantas vezes Deus quer falar contigo? Eu lembro, irmãos, que eu estava no Alphaville trabalhando. Já falei aqui, vou falar de novo. Eu não tinha dinheiro para voltar para Carapicuíba, onde eu morava. Eu cheguei no jovem que eu estava evangelizando, que ele estava desviado, o Rosivan. Eu falei assim: olha, eu preciso de vale transporte para voltar para casa. Ele falou assim: olha, Sandro, eu não tenho. Você não tem? Não tenho. Ele falou assim: olha, eu vou falar com o Edmundo para ver se tem. Na hora que ele saiu, que eu virei as costas, eu ouvi uma voz. Falou assim para mim: ele não tem. Eu olhei para trás. Eu falei pro outro: você falou comigo? Ele falou assim: vai para lá, senão eu te bato. Porque eu pregava muito lá no trabalho, né? Eu tomava tapa. Eles me jogavam limão em mim. Olha, passei uma obra linda naquele lugar. Ele falou: vai pra lá, Bíblia, crente doido. Ele me chamava de mim. Eu falava de Jesus, irmão. Novo convertido? Meu Deus. Se eu sou doido, eu era mais louco ainda, meu filho. Era doidinho por Jesus. Rapaz, você não falou comigo, não. Depois que eu vim entender que era Deus. Na hora que o rapaz veio, aí eu aquele abri a boca e falei assim: já sei, ele não tem. Olhou assim pra mim: como você sabe que ele não tem? Não esquenta não. Outro dia eu estava lavando prato lá no trabalho, lá na louça. A voz falou assim pra mim: você vai pregar hoje. Irmão, o jeitinho foi lá embaixo, o jeitinho. Fiquei assim tremendo assim, ó. Falou que eu ia pregar. Falei: Jesus, eu vou pregar hoje, Jesus. Ele falou pra mim que eu ia pregar. E as perninhas velhas, ó, tremendo. Cheguei na igreja, irmão, sentei no último banco. Está lá hoje a pastora Marlene dirigindo o culto. Ela vem para cá, vem para lá, falou assim para mim. Ela falou assim: irmão, não sei porquê, mas Deus falou assim para mim que vai pregar hoje é o Roger. Eu falei: eita Jesus, você me botou em crenca, hein? Eu lembro, irmão, que eu preguei lá no Salmos 46, versículo 10. Eu preguei 5 minutos. Mas eu preguei. Aleluia! Eu nunca falei não. Eu ia mesmo, irmão, não sabia pregar. Eu falo que Jesus era bom, Jesus cura, Jesus libera. Receba aí, igreja. Aí eu fui. Deus falou da mesma forma, Abraão. Deus falou com Abraão. E Deus quer falar com você. Tu tá aí com um projeto, você tá aí com tantas coisas para resolver, mas esses problemas, essas tribulações, essas guerras
deixa muita gente surda. Como pastor, surda e surdo, que você não consegue ouvir. Quando você está nesse bombardeio, você não consegue ouvir ninguém. Você sabe que você vai dar razão? Você vai dar razão para o seu eu. Não é só o eu que tem que resolver, é Deus que tem que resolver. Porque se Abraão desse ouvido o eu dele, presbítero José, Abraão não saía do lugar que ele estava. Sabe por quê? Ele não saía? Porque lá a terra era boa. Abraão já era rico, não tinha filho, o pai era rico. Se você ler no livro do Gênesis 13, Abraão já tinha ouro e prata e gado, era rico. Se ele deixa ele, irmão, você é muito crente, ô voz, me desculpa, procura outra família, porque essa aqui já está estabelecida. Daqui eu não saio, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É puro. Já pensou? Saindo de um lugar, porque 75 já é uma idade já para se aposentar. Saindo do lugar onde você nasceu, que tudo ali, você conhece o José da padaria, você conhece a Marlene da farmácia, você conhece a Joaquina da vendinha, você conhece o Mário dos churros, você conhece o Joãozinho, tá, que vende a cocadinha, você conhece o Pedrinho da tapioca, você conhece todo mundo, irmão, e de repente alguém fala assim: olha, você tem que ir embora. Conflito. Poxa, deixar minha mãe. Irmã, mulher já sofre quando sai de casa. Ela vai na mãe e chora. Eu lembro quando até casou. Quando casou foi um problema, rapaz. Foi um ano só o sangue. De madrugada ia buscar Tânia na escadinha do predinho. Só mulher. E ela com a mochilinha com as coisas. Me ajuda aí, irmão. Rapaz, quando essas mulheres casam e largam a mãe, é uma paixão louca. Nunca vi um negócio desse. Porque todo dia briga, né? A mãe, vai lá, menina. Um homem é mais fácil para adaptar. Um homem, mas a mulher, irmão, ela virou uma paixão louca. Todo dia, irmão, eu lembro, a dona pastora subia para aquele porão, chegava em casa 8 horas da noite, ia lá todo dia mamar na Maria. Sério? Ia lá, sabe? E tá lá, o dono de casa tá lá. Ai, não acostumei. Irmão, tem 5 dias na casa. É óbvio. Não, porque o Gustavo está chorando. Irmão, aguento eu. Misericórdia, porque está longe da mãe. Tudo isso porque saiu perto da mãe. Mas e tá lá, mas não, nada. Eu queria viajar, não vou dar mais para viajar. Não, você não pode deixar sozinho aqui não, porque eu não acostumei ainda. Eu falei, meu Deus. Tá falando que tá parecendo que tá na Europa, entendeu? Tá lá no Sudão, tá longe da Maria, que 5 minutos na casa da mãe. É duro a separação. Mas Abraão deixou o eu falar, ele deixou Deus falar. Quando você deixa dirigir a sua vida, quando você deixa Deus ser o teu guia, porque a Bíblia diz no livro do Romanos, capítulo 8, versículo 14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você se deixa ser guiado por Deus, irmãos, tudo vai bem. Você vai chegar perfeito. Você vai chegar aonde Deus prometeu que você vai chegar. Não deixe palavra, não deixe atritos, não deixe bombardeio, não deixe guerra separar você do propósito, separar você da tua chamada. Não deixe que essas coisas seculares, pessoais, aflinja a tua comunhão com Deus, porque Deus é teu sustento, Deus é tua rocha, Deus é tua fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da tua angústia. É quando você acha que está cercado, é quando você acha que ninguém é por você, Deus vem, luta por você e dá a tua vitória. Aleluia. Deixa Deus fazer. Antes de eu chegar nessa cidade, eu conheci essa cidade só devido a um time que tinha aqui na época, o AIA. Eu não conhecia essa cidade, nem sabia que Araçatuba existia no mapa brasileiro. Não sabia que era Araçatuba, sabia. Onde Deus me trouxe, Araçatuba, foi aqui que me abençoou, que deu minha esposa, meu filho. Foi aqui. Sabe por quê? Porque eu dei ouvido a Ele. Você sabe quando eu cheguei aqui? Vou contar um pouquinho.
Um dia eu vim pregar aqui nessa cidade, preguei 4 dias aqui nos Nobres, numa Assembleia de Deus, e chegou um casal e falou assim: pastor, por que você não vem para cá? Vem aqui, fica aqui com a gente. E o pastor me fez uma proposta, mas eu lembrei que Deus falou comigo de madrugada. Em 99 estava eu na rua Bolônia 610, estava trabalhando, lendo a Bíblia, e uma voz falou assim para mim: vou te dar um ministério e você vai colocar o nome Efraim. Falou para mim. Eu fui ler acerca de Efraim, Efraim que foi o segundo filho de José. Deus me fez crescer, Deus me fez sobreviver na terra da minha aflição. E quando eu li aquilo, eu guardei no coração. Passaram aí, irmãos, 4 anos depois, eu vim para essa terra pregar, e chegando aqui, Deus abriu as portas. Como? Fui morar de favor na casa dos outros. Eu vinha da Marcílios Dias a pé até lá embaixo aqui na Monte Carlo. Eu mais uma multidão de pessoas. A avó de 80 anos, o Antônio e o Zé Chiavani. A multidão de gente. Foi onde tudo começou. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Se eu desse lugar ao meu eu não estaria aqui hoje. E nem sei onde estaria. Se estaria em São Paulo ou no Nordeste, não sei. Sabe Deus onde estaria. Mas ouvi Deus. Foi fácil? Não foi. Tem vezes que dá vontade de correr. Tem vezes que eu chorava. Tem vezes que eu falo assim: Deus, o Senhor não me chamou para esse negócio. Mas eu não corri. Eu permaneci na voz e no propósito que Ele falou. Abraão fez a mesma coisa. Se você permanecer, se você honrar o que Deus colocou nas tuas mãos, não vai faltar nada. Deus vai te dar tudo. Deus vai te abençoar. Você vai ter para ajudar. Você vai ter, irmãos, em abundância. Quando Abraão ouviu, passou por dificuldade, e quando você lê no livro do Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que o rebanho cresceu, a prosperidade cresceu. Por quê? Abraão deu ouvido a Deus. Ele cresceu de tal maneira que Ló e Abrão teve que separar, porque os dois estavam riquíssimos. Aquele que permanece com Deus prospera. Olha o sobrinho de José, chegou ontem, já está trabalhando, já está tirando a carta. Daqui um dia já está com um forçante. Quem faz isso? Deus. É Deus que faz. Quando você entender isso, quando você entender quem é Deus e o que Deus projetou para você, nada vai impedir o teu crescimento. É óbvio, nós somos carne. Tem hora, irmãos, que palavra é pior que um murro. Palavra machuca, palavra dói nos ossos. Palavra, irmãos, tem hora que você quer desistir, quer parar, entendeu? Tem hora, irmãos, que está tão difícil, a aflição vem, a angústia vem. Essa semana, irmão, foi uma semana, glória a Deus, aleluia. Eu falei: Jesus, que negócio ruim. Pensa negócio ruim. Irmão do céu, vem. O bichão parece que come tudo em cima de você, querendo te matar. Aleluia. Se não é Deus, irmão, se não é Jeová, nós vira janta. Só que nós temos Deus por nós. Temos Deus. Deus é nosso escudo. Deus, irmãos, aleluia. Deus, ele entra na guerra para ganhar. Quando Deus entra na guerra, irmãos, é para decidir. Aleluia, glória a Jeová. Então Abraão, ele creu naquela palavra que Deus falou para ele. Creia naquilo que Deus falou para você. Não duvide. Lá em Hebreus 3,19, a Bíblia diz, irmãos, que aquela geração do Egito não entrou senão Caleb e Josué. Sabe por quê? Porque era incrédulo. Deixou incredulidade. Deixou, irmãos, a murmuração. Deixou o eu. Deixou, irmãos, o pecador invadir os seus corações. Acharam que Deus não era bom. Acharam que Deus estava demorando. O povo não queria lutar. O povo não queria trabalhar. Pecaram e morreram no deserto. Eu vejo muita gente. Sabe por quê? Muita gente vai para o deserto. Sabe por quê? Tem pessoas que vivem no deserto e faz cabana no deserto.
Sabe por que tem muita gente na igreja que não cresce? Tem muitos anos e a vida não se desenvolve. Sabe por quê? Porque não acredita na existência de Deus, não crê na chamada dele. Ele acha que Deus é garçom e acha que Deus faz tudo bagunçado, e não é assim. Eu falei aqui que há um tempo. Não adianta atropelar as coisas. A criança para nascer é 9 meses. Há um tempo. Não adianta forçar a situação. Ô Deus, você faz, eu estou fora. Tá lascado. Deus tem um tempo dele, mas nós temos que aproveitar o tempo de Deus. Como? Crendo. Abraão acreditou na chamada e no propósito. O pregador dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: para eu me aproximar de Deus, eu tenho que crer na sua existência. A voz falou com Abraão, ele creu. Aí quando você lê o livro do Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés sempre ouviu falar do Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão, mas ninguém sabia o nome do Deus. E a Bíblia diz que quando ele casa, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que ele teve uma visão de uma sarça que não consumia, Gilberto, e ele vai assim: vou me aproximar para eu entender. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz que ele teve aquela visão. E na hora que ele fixou os olhos na visão, ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E na hora que começa o diálogo, começou a dialogar. Você sabe que Moisés perguntou? Vem cá. Moisés foi mais perto que Abraão. Por quê? Abraão não perguntou o nome de Deus, mas Moisés perguntou. Está aí a resposta para o teu problema. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não temos diálogo com Deus. Nós não perguntamos a Deus se é, se não é, se pode ou não pode, já vai fazendo. Como é que é? Você lembra de Marcos capítulo 10, 52? O que foi que Jesus falou para o cego, Bartimeu? O cego foi lá assim: Senhor, ajuda-me. Você sabe que ele respondeu: Jesus, o que queres que eu te faça? Porque o cego não falou. Depois que Jesus falou assim: olha, o que queres que eu te faça? Que eu veja. É isso? Seja curado. Porque você está cheio de problema, você está cheio de dúvida, está cheio de incerteza, tem projeto, tem tanta coisa, mas você não vai a Ele. É a dificuldade que nós temos. Poeira religiosa. A dificuldade de crer que Ele está aqui. A dificuldade é crer no Deus visível, mas real. Invisível, mas real. Entendeu? Moisés foi esperto, rapaz. E começou o diálogo. E Diago vem, Diago vai. Moisés, vem cá, qual é teu nome? Porque ele ouvia falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés foi na lata, tá bom. Mas qual é o seu nome? Êxodo 3, versículo do 10 ao 14. Você sabe o que Deus respondeu? Eu sou o que sou. A palavra eu é a primeira pessoa do singular, não é isso? Ou seja, eu, ponto, acabou. Eu sou, ponto, não tem outra. Ele falou assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se revelou a Moisés. Deus falou para Moisés o seu nome pessoal. O meu nome, sabe o meu nome como é que é? Eu sou o que sou. Deus se revelou a Moisés. Deus não falou para Abraão o seu nome, mas para Moisés ele falou. Entendeu? E para cada um de vocês aqui, Deus tem uma palavra. Deus tem uma revelação. Deus ele quer falar contigo. Deus ele quer revelar para você. Daniel falou isso em Daniel 2:22, que Deus, irmãos, revela o que está oculto. Ele se manifesta. Mas para Deus se manifestar é necessário que você vá a Deus. E a preguiça? Junta a preguiça, junta a canseira, junta a fadiga, junta a burrice, junta a ignorância, junta a raivinha. Até de Deus fica com raiva. É verdade. Achando que Deus é culpado. Não, mamada. Aleluia, vamos a Ele, porque Ele tem resposta. Vamos a Ele, que Ele tem a solução. Vamos a Ele e Ele vai te responder. Ele vai falar com você, porque Deus não deixa ninguém em dúvida.
Não deixa. Aleluia. Você quer que ele fale? Desce para você ver. Mete o joelho e fica ali. Jesus, Jesus. Foi isso que Abacuque fez. Por muitos dias Deus ficou sem falar com Abacuque. Por muitos dias. Mas chegou uma hora que Deus falou com Abacuque. Chegou uma hora que Deus se revelou a Abacuque. Porque Deus não aguenta, meu irmão. Não aguenta. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai o teu nome quando pode achar. A hora e agora, a hora e agora. Bata na porta, fale com ele. Aleluia, fale de pé, fale deitado, fale de joelho, mas fale com ele. Fale, e ele vai te revelar a você. Deus vai falar contigo. Deus vai falar. Aleluia, com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Vai. Agora se tu fica aí, porque tá com um probleminha, faz esse bicão assim, ó, não vai resolver. Não adianta você ficar pelos cantos. Não adianta. Fala. Porque quando você fala, você desabafa. Sabia? Hoje eu falei até para os cotovelos. Hoje peguei a Ana e o Nivaldo de conselheiro hoje. Falei que babei. A boca, irmão, meu Deus do céu, eu não parava não. E tem hora que você tem que desabafar, né? Você entendeu? Fala com Deus. Abraão perguntou: qual é o teu nome? Qual é o seu nome, Senhor? E Deus falou assim: eu sou o que sou, que viu a voz a Israel. Ou seja, Moisés falou assim: Senhor, quando perguntar como é o teu nome, acho que está a terra dele. Como perguntar qual é o teu nome, que eu falo? Eu sou o que sou, que viu a voz. Abraão deu ouvido. Por isso que Paulo falou em Romanos 10:17: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Amém? Quem ouve e pratica as coisas que ouve, que Deus deu para você fazer, vai ser abençoado. Não tem como Deus não te abençoar. Não tem como Deus não fazer para você. Faça, se esforcem. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés era só. Moisés chegou lá no Egito só. Moisés não queria, mas ele falou: tem o teu irmão lá, Arão. Ele foi sozinho e voltou com 3 milhões de pessoas para o Egito, ou seja, para Canaã. Foi sozinho, porque ele creu naquela voz. Deus não se manifestou a ele em carne, porque nenhum ser vivo pode ver a Deus. Não morre. Ele ouviu a voz. Se você quer ouvir Deus falar, busque, desce, e Deus vai tirar tuas dúvidas, e Deus vai se manifestar a você, e Deus vai te esclarecer de tantas coisas que você está aí em dúvida. Amém? Se põe pé em nome de Jesus. Vamos orar. O tema dessa mensagem: Deus te procura. Não fica aí se escondendo, né? Tem crente que se esconde de Jeová. Eu não. Me erra, Deus, me erra. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por as vidas dos teus filhos e por essa palavra que o Senhor Deus gerou no meu coração. Pai, que você possa estar abençoando a cada vez que vai estar, Deus, semeando a tua palavra, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.